Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas, Ótica e Joalheria Merigo, Amparo Clínica Veterinária, Posto Diamante, Grupo Restauracel Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Queridos paroquianas da paróquia Santo Antônio de Pinhalzinho, mais uma vez estamos com você, a TV A Sua Voz, para trocarmos algumas ideias, conversarmos sobre as diferentes pastorais. E hoje está comigo o Jean, ele que também faz parte do conselho pastoral aqui da nossa paróquia. Um abraço, Jean, que bom estamos aqui para conversar neste dia. Tudo bem com todos que nos acompanham, então é uma alegria fazer parte, também desse espaço que a paróquia hoje ocupa, de diálogo com a população, então os paroquianos Pinhalzinho, Nova Erechim, as comunidades. Então, para que também já seja um convite antecipado, Padre? Em outros momentos, outras lideranças também vão participar desses espaços para estar dialogando sobre a nossa fé, sobre a nossa missão em nossa paróquia. E nós sabemos que o início da igreja, Jesus enviou seus discípulos para dar testemunho de vida. E aí Paulo retoma esta mensagem e diz que uma comunidade há diferentes dons, capacidades, atividades, mas a partir do único Espírito, o Espírito de Jesus, pelo qual ele enviou aos discípulos e a nós, para levar esta mensagem às comunidades cristãs. E eu te pergunto, Jean, você que participa conosco desde criança, podemos dizer, e continua nesta missão, o que é uma comunidade cristã? É bom participar de uma comunidade, vivenciar. Você poderia contar a sua trajetória? Então, acho que para falar de uma comunidade cristã, tem que viver, tem que experimentar. Eu acho que Jesus Cristo, na sua trajetória, na sua caminhada, no seu chamamento, sempre chamava para viver, para experimentar. Então, na minha vivência, eu tive uma referência também familiar. O meu irmão sempre foi participativo, iniciando na catequese, depois logo ao final do crisma já entrando no grupo de jovens, e eu acabei com essa referência do irmão, da própria família, da própria casa, seguindo da mesma forma. Então, a partir do crisma, o compromisso, junto ao padre, na época o padre Marcos Brooks, foi de dizer para ele lá no retiro, eu teria que dizer para o padre qual seria o meu compromisso com a comunidade. Aí eu disse, eu vou participar do grupo de jovens, porque o meu irmão já participa. Então, a partir daí, desde 2002, então já são quase que 20 anos de caminhada, mas experimentando, estando disponível, aprendendo, trocando ideia então com as pessoas na comunidade. Então, nessa caminhada do grupo de jovens, a pastoral da juventude, depois como catequista, agora mais recente como ministro também, e a participação dos conselhos. E ainda esteve muito forte na minha caminhada o querer fazer missão. Então, a missão de férias que a Diocese sempre propõe, as missões que nós tivemos aqui alguns anos atrás, e também uma oportunidade que eu tive em 2010, que foi participar da missão Adigentes, a missão lá na cidade de Vaslala, na Nicarágua, onde a Diocese então mantinha essa irmandade de um ano de missão. Mas essa vivência, essa importância da comunidade cristã é muito isso, de estar disponível, como foi falado dos dons, Então, alguns cantam, ajudam na liturgia, outros
ajudam na formação, outros fazem a preparação para ser ministros, para ser catequistas. Então, de forma muito dinâmica e sempre com essa presença e essa disponibilidade. E essa experiência, eu vejo que os pais devem possibilitar aos filhos, não somente na época da catequese, mas de forma posterior, porque experienciar sempre é participar, se envolver, fazer alguma atividade, e nós percebemos que nós temos muitas lideranças com diversas capacidades e dons. Outras muitas vezes acabam se afastando, deixando de lado e poderiam colaborar para que a comunidade pudesse ser mais dinâmica nesse sentido. Então, os pais eles devem oportunizar aos filhos a fazer essa experiência bonita. Como é que você percebe isso, Jean, motivando aos pais da catequese e outros tantos que participam conosco? Então, nessa caminhada que a gente teve com a família, né, com as pessoas que conviveram comigo, eu fui percebendo também que lá no início, na catequese, era muito tradição. Sim. Os avós são católicos, os pais, então eu também vou ser católico. Mas vivenciando, eu percebi que isso realmente era bom, que fazia parte da minha vida, né, que fui construindo a minha identidade. E, como você falou, os pais tiveram uma importância única, né, nessa caminhada de dizer, não, Jean, vai, isso é bom, participa. Muitas vezes todo final de semana saía, tinha alguma coisa, né, quase não ficava em casa, mas a importância dos pais vivenciarem, também participarem e incentivarem os filhos, né, como você falou, não necessariamente só a catequese. Então, eu acho que deveria começar já com uma diferença na participação na própria catequese, de ser algo mais espontâneo, né? Não por obrigação. Criar gosto pela comunidade. Nós vamos no intervalo, daqui a pouco voltamos com a presença do Jean, colocando um pouco sobre a história da nossa paróquia, que completou já 51 anos de caminhada e fé. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Oh, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Se pelo mundo os homens sem conhecer se vão. Emplacar placas automotivas, inovação e serviço de qualidade. Nosso trabalho é com materiais homologados pelo Inmetro, profissionais capacitados pelo Detran e a confecção da placa é feita na hora. Emplacar placas. Tudo o que o seu celular precisa está na Restauracel, a melhor loja de assistência técnica e acessórios de Pinhalzinho e região. Consertos de celulares com peças de qualidade e garantia, troca de tela, reparos em placas e manutenções em geral. Oferecemos uma ampla variedade em capinhas e películas. Também celulares novos e seminovos com garantia. Restauracel, Avenida Porto Alegre, no centro de Pinhalzinho. Quando o seu pet precisar de uma clínica veterinária completa, é da Amparo que você deve lembrar. Consultas, diagnóstico por imagem, clínica geral, cirurgias, internamento, vacinação, hotel e recreação, estética animal e pet shop, dos cuidados do dia a dia até os momentos mais delicados. Tudo está na Amparo Clínica Veterinária, Rua São Luís, próximo a 9 FM. Fone WhatsApp 991219833. Você chega do trabalho e bate aquela fome? Então não perca tempo. Baixe agora mesmo o aplicativo Amo Ofertas e faça o seu pedido na Super Pizza. Aproveite os melhores descontos da região na Super Pizza de Pinhalzinho. Você irá se surpreender com o preço e a qualidade. Super Pizza, bairro Santo Antônio, Pinhalzinho. Com a Super é pizza todo dia. Você quer qualidade e rendimento para o seu veículo? Então abasteça no Posto Diamante de Pinhalzinho. Combustíveis da qualidade Shell, que proporcionam mais rendimento. Você abastece e aproveita para desfrutar de um ambiente agradável. No Posto Diamante tem loja de conveniência completa com lanches, porções e bebidas e atendimento que você merece e procura.
No Posto Diamante é assim: qualidade para você e para o seu veículo. Através do olhar, aprendemos a sentir o mundo. Olhar de admiração, olhar de responsabilidade, olhar de segurança. É para cuidar da saúde do seu olhar que a Ótica Merigo oferece as lentes mais avançadas do mercado. Lentes respeitadas pelos oftalmologistas e com resultados únicos. Além disso, garantimos a adaptação perfeita. Ótica Merigo. Somos especialistas em lentes Varilux e a serviço da sua visão. Programa Fé em Ação. Oferecimento Emplacar Fábrica de Placas, Ótica e Joalheria Merigo, Amparo Clínica Veterinária, Posto Diamante, Grupo Restauracel Assistência Técnica e Acessórios e Super Pizza. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão. Estamos de volta para conversar com o Jean sobre a nossa história da paróquia Santo Antônio de Pinhalzinho, que é rica de lideranças, mas também de uma caminhada de fé. 51 anos de caminhada, hoje temos 29 comunidades constituídas, inúmeras lideranças. Você poderia interagir conosco sobre a vida das nossas comunidades, como é bom ter diversas comunidades que vivem a sua fé. Com certeza, a nossa, assim, falar do que é nosso sempre é mais fácil, né? E também a gente vai sempre coloca um ânimo, um destaque em algumas coisas. Mas por seguir também toda a história e caminhada da nossa diocese, esses 51 anos, acho que eles foram marcados por uma grande caminhada de missão. Então, esse aumento das comunidades, né? Então, de não ter só nos grandes centros as igrejas, as comunidades, mas de também ter nos bairros, de continuar e manter as comunidades no interior, essa fé lá da comunidade, vivendo aquela realidade. E nesses 51 anos, sempre destacando então desde o início, além dos leigos, a presença dos padres missionários da Sagrada Família, as irmãs da Divina Providência. Então, ano passado nós fizemos essa memória, fizemos uma revista que lembra um pouco dessa história, mas claro, são alguns fragmentos que a história, então, toda ela é complicado escrever, porque são muitos atores, muitas pessoas que contribuíram e que caminhou também com a história dos municípios, né, de Pinhalzinho, de Nova Erechim. Mas eu destacar isso, né, a presença, então, dos padres missionários da Sagrada Família, as irmãs da Divina Providência e essa abertura para os leigos, né, desde o início, sendo enviados ministros, a participação dos catequistas, das catequistas e dos conselhos de pastoral. Então, a diretoria nas comunidades, aos pouquinhos, foi mudando para um conselho. Então, tendo lá o seu coordenador, o seu tesoureiro, mas todas as pessoas envolvidas nas pastorais, que é através das pastorais que a gente consegue chegar nas famílias, nas comunidades, para que a missão aconteça com a participação deles também. Com o lema, né, Santo Antônio e missão, justiça e paz se abraçarão. E neste final de semana nós lembramos de Santo Antônio, uma figura muito importante para a história da nossa igreja e de modo especial da nossa paróquia. Ele que foi um grande pregador do Evangelho, mas também conhecido como um homem solidário com os pobres. E aí eu te pergunto, bem espontaneamente, quais são os grandes desafios da nossa paróquia, da nossa igreja, aquilo que o Papa Francisco sempre diz, uma igreja em saída e inserida no mundo e na realidade, já que nós participamos. Quais são os grandes desafios que você percebe da nossa paróquia e da nossa igreja? Acho que o desafio constante é o projeto de Jesus Cristo. Então, enquanto cristão, né? Às vezes o projeto a gente entende de uma forma e pratica também de outra, talvez. Então, acho que a presença na comunidade, a participação na comunidade
E esse desafio agora ele talvez encontrou uma desculpa ou ficou um pouco difícil pela dificuldade do encontro. Então, para nós vivenciarmos isso na comunidade, esse projeto de Jesus Cristo, é necessário o encontro, a troca de informações, os diálogos. É importantíssimo essa questão dos grandes encontros, mas também daqueles pequenos encontros que acontecem nos bairros, que acontecem com a vizinhança. Então, esse desafio é de fazer, então, muitas vezes o que a gente reza e o que a gente prega em todos os espaços onde a gente participa. Então, eu enquanto empresário, eu enquanto advogado, então minha profissão, ou talvez a pessoa que hoje exerce um cargo político. Então, que todas essas pessoas que têm uma caminhada enquanto cristão, enquanto cristã, que possam vivenciar isso, como foi falado, né? Que é lembrado muito pelo Papa Francisco, que isso se veja, se apareça na comunidade. E o grande desafio é quando os apóstolos foram junto com Jesus e ficaram parados lá querendo construir uma tenda. Aí Jesus disse: não, aqui está ótimo, mas vamos descer para evangelizar, para dar testemunho de vida, ou seja, uma igreja inserida no mundo. E esta pandemia também nos coloca em prontidão, uma atenção especial, mas com a participação de tantas lideranças, é uma igreja bastante atuante, uma igreja que demonstra que ela está preocupada também com o povo, com as realidades diversas, com a própria pandemia, né, que é uma questão mais sanitária, mas também com a pobreza, com a fome. Ou seja, esses também são os grandes desafios da nossa igreja, e estar atenta para as necessidades diversas. Isso, então, inclusive na última Assembleia Diocesana, né, que agora fica a missão das paróquias ter esse encaminhamento, tem esses elementos muito fortes, né? Além da evangelização em si, né, das pastorais, o ponto social, então as pastorais sociais, que devem ser dadas uma atenção, que na história, né, com o passar do tempo, o poder público foi cumprindo a sua missão. Sim. E a parte social, o poder público foi assumindo, mas tem muitas carências e algumas desigualdades que ainda não foram superadas. Então, que a interação da igreja com a sociedade, então todas as lideranças que a gente possa, então, mesmo com a pandemia ou até com mais dificuldade, a gente possa também alcançar. Mas isso, como nós vimos falando aqui, com a participação plural, a participação diversificada e também ecumênica. Sim. Então esse é um outro ponto que enquanto paróquia é importante destacar, que cada vez mais nós temos que pensar e dialogar com as outras igrejas, né, essa abertura, para que o projeto de Jesus Cristo aconteça, não importa quem está promovendo, mas que as pessoas se envolvam para essa missão única, que é a solidariedade, que é a justiça e a paz. Muito bem, muito obrigado, Jean, pela sua participação, e deixamos o convite, né? Criar o gosto pela comunidade, motivando os filhos, trazendo para a igreja, celebrando, vivenciando, mesmo nesse tempo de pandemia, de todos os cuidados. E a grande mensagem que queremos deixar para vocês, que Santo Antônio também nos ilumine, nos abençoe e possamos viver esta festa alegre que também acontece aqui na paróquia Santo Antônio de Pinhalzinho com o nosso trido. Um abraço fraterno, que Deus nos ilumine e nos abençoe, e até a próxima oportunidade. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti.
Jesus, não me deixe jamais caminhar solitário.